Mãe Nossa, protegei a família brasileira e latino-americana. Amparai sob o vosso manto pretor os filhos dessa pátria querida que nos acolhe. Vós, que sois a advogada junto a vosso Filho Jesus, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Concedei aos nossos irmãos de toda a geografia latino-americana um verdadeiro ardor missionário e irradiador de fé e de esperança. Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 59, encerramento da 4ª temporada dos Filhos de Francisco, o podcast que tem Deus por pai e Francisco por paizão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank, com C mudo. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcast filhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas, educador há 33 anos, moro hoje em Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Comigo, Gabriel Resgala Silva, psicólogo e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Na retaguarda e sempre nos apoiando, Luiz Felipe Barbeto, que é psicólogo e professor de língua portuguesa no Rio de Janeiro. O nosso tema hoje, encerrando essa 4ª temporada, tem a ver com o próprio encerramento do nosso ano, do ano de 2022. Ano passado, gravamos esse episódio no dia 7 de janeiro de 2023. Vamos falar muito pouco, porque só um episódio seria impossível de se falar, sobre Bento XVI, o Papa falecido no último dia do ano de 2022. Nascido Joseph Aloysius Ratzinger, em 16 de abril de 27, ele foi Papa da Igreja Católica e Bispo de Roma de 2005 a fevereiro de 2013, quando, surpreendentemente, abriu mão do seu pontificado, abdicando de ser Papa. Posteriormente, foi Papa Emérito e Romano Pontífice Emérito da Igreja Católica. Desde a sua renúncia, era Bispo Emérito da Diocese de Roma. Foi eleito no conclave de 2005 com a idade de 78 anos e 3 dias, sucedendo João Paulo II, que foi um dos 3 mais longos pontificados da história. E foi sucedido por Francisco. Dominava pelo menos 6 idiomas, entre os quais alemão, italiano, francês, latim, inglês, castelhano e conhecimentos de português, também lendo grego antigo e hebraico. Teólogo respeitadíssimo, uma figura de um significado gigantesco na vida da igreja nos últimos anos, desde o concílio, mas principalmente pós-concílio. Traz uma história, um significado e importância ligado ao tempo que foi o presidente da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, foi Papa após um pontificado tão significativo quanto o de João Paulo II, tendo que lidar com uma série de dificuldades herdadas desse pontificado, renuncia como Papa, que é um gesto absolutamente significativo, no momento em que ele dizia não ter forças para lidar com os desafios que estavam ali, e se tornou um Papa Emérito, uma figura que praticamente nunca existiu na história da igreja e que, ao mesmo tempo, bastante utilizado pelo discurso dos conservadores radicais, que viam nele como uma figura que não teria sido substituída por Francisco, mas, ao mesmo tempo, um teólogo que foi um teólogo que trouxe abordagens novas, bastante progressistas, conforme o ângulo que se vê. Para falar um pouco sobre essa complexidade, eu digo um pouco mais pela questão de tempo, mas não pelo conhecimento. Quem está conosco novamente, que já esteve aqui no episódio 4, é Felipe Kohler. Quase acertei, Felipe. Professor de teologia, com enfoque na área de liturgia, doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
professor visitante em curso de pós-graduação da Faculdade São Basílio Magno, da Faculdade Católica de Santa Catarina e cofundador da Oficina de Nazaré. Como eu disse, esteve conosco no episódio 4, onde ele falou conosco sobre conservadorismo da igreja. Isso lá em julho de 2020. Depois o mestrado não permitiu que ele estivesse aqui, o doutorado, aliás, não permitiu que estivesse aqui conosco nas oportunidades, mas agora, e nós ficamos muito felizes, desde já agradecemos você, Felipe, por ter aceitado o nosso convite, está aqui para falar sobre esse assunto. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu passo a palavra para você começar a nossa conversa sobre esse tema tão relevante. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, começando o ano, mas terminando a temporada, né? Essa temporada do Filho de Francisco. Eu acho que no momento muito simbólico, muito forte, assim, né? Da nossa. A gente está vendo tanta coisa acontecer ao mesmo tempo, né? Essa virada de ano, 2022 para 2023, ao mesmo tempo uma mudança política forte aqui no Brasil, e teve no mundo do futebol também a perda do Pelé e a perda do nosso querido Bento XVI, tudo muito junto, muito colado, e que abre perspectivas para a gente imaginar como vai ser no futuro, né? Depois disso tudo acontecendo aí, o que, que vai vir pela frente. E como a gente não tem bola de cristal, eu acho que uma boa forma de tentar refletir um pouco sobre esses momentos todos é tentando analisar o que já se passou, o que aconteceu, né? E nesse ponto, Bento XVI é uma figura que a gente sempre comenta aqui, que é altamente complexa, que é muito mais, vai muito além do que se coloca por aí, né? Tanto da parte daqueles que muitas vezes dizem se apoiar nos seus ensinamentos, quanto às vezes até da mídia também, que às vezes, não sei, por um pouco de preguiça, né? Coloca ele numa caixinha só ali e esquece tudo que ele tem de complexo, né? E para isso, eu queria começar, Felipe, já pedindo para você falar um pouquinho sobre isso, né? Você fez um filme no Twitter outro dia comentando sobre isso, como foi o seu encontro com Bento XVI, como é que você se deparou com a beleza do que ele escrevia, né? E foi, ao mesmo tempo, se deparando com o que diziam sobre ele, paralelamente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Luiz, pelas boas-vindas. Uma saudação a todo mundo que está ouvindo a gente agora. Pois é, o Bento XVI, o Ratzinger, tem essa característica, né, de ser um pensador que talvez não fosse exagero a gente dizer que ele foi um pensador independente. Alguém que, no meio das diversas correntes que foram se formando ao longo do século XX, principalmente depois do Concílio Vaticano II, é alguém que fez o seu próprio caminho e por isso é muito difícil de ser categorizado, muito difícil de ser rotulado, né? Você pode encontrar trechos, ideias que podem se vincular mais a uma corrente, outras que podem se vincular mais a outra corrente, mas ele permanece, de certa forma, incategorizável, né, nesse caminho. E quando a gente pensa nessa dificuldade de categorizar ele enquanto teólogo, enquanto hierarca, né, acho que o que mais vem à tona é o quanto essa figura, a figura dele, acaba sendo instrumentalizada como se ele fosse um militante, um aderente e até uma espécie de patrono de um setor da igreja muito ligado a uma visão restauracionista, né? Uma visão tradicionalista, ou para usar um termo que o Papa Francisco inventou recentemente, uma visão indietrista, né? De indietro em italiano, né? Para trás, uma visão de retrocesso, a gente poderia traduzir. Que seria um pouco, a gente poderia traduzir talvez como reacionária, né? Tem a ver com isso. Exato, sim. E quando esses grupos
assumem Ratzinger como garoto propaganda, eles deixam claramente de lado uma boa parte da obra dele mesmo, né? Passam por cima, fazem vista grossa para uma boa parte da teologia de Ratzinger. E não só da teologia, mas também da atuação dele como pastor, né? Às vezes se faz isso indo na onda de outras pessoas, de quem lidera esses grupos, esses discursos. Às vezes se faz isso com muita consciência, sabendo que é um jogo em que você precisa de um garoto propaganda a essa altura e você precisa fazer vista grossa para algumas coisas que ele disse e fez que não se encaixam na narrativa que se quer difundir, né? Então, quando a gente pega Ratzinger com a trajetória que ele tem como teólogo, né, professor universitário, como prefeito do Triângulo da Fé, como Papa emérito, a gente vê uma riqueza muito maior, uma amplitude muito maior, um respiro até muito maior do que aquilo que a gente vê nessa caricatura que se faz dele, tanto para louvá-lo quanto para denegri-lo, né? Eu acho que você tocou num ponto aí tão interessante quando você colocou, de certa forma, essa independência, vamos dizer assim, né? No dia do falecimento, né, no sábado, dia 31, um grande amigo nosso, que ainda vamos trazer aqui no podcast, é amigo da internet, né? Ele publicou um fio muito crítico, né? Usando muito aqueles chavões, né? O Rottweiler de Deus, né? Aquelas coisas que a imprensa às vezes repercute, coloca, para criticar sob um ângulo, vamos dizer assim, progressista. E eu, até com muita amizade, né? Mas eu fui refutando cada ponto que ele colocava por algumas coisas e até depois marquei ele no fio que você escreveu, exatamente por essa aparente contradição da figura de Ratzinger, né? Que é uma figura, ao mesmo tempo que, como você, eu acho que você foi muito feliz, né? Nessa abertura ao colocar exatamente como essa utilização de um estereótipo, né? Seja por um viés para atacá-lo, seja num viés para usá-lo como uma referência daquilo que você colocou no seu fio, né? No que você escreveu no Twitter. Ou seja, não é possível conhecer a teologia e a prática e o ensino do cardeal Ratzinger, do Papa Bento XVI, e puxar para um cristianismo de 200 anos atrás, né? São os termos que você usa, porque de fato ele trouxe várias perspectivas que são muito diferentes desse discurso conservador que se fez presente na prática da igreja no mundo inteiro, mas também no Brasil. Procede essa minha reflexão? Não, é isso, né? Se a gente pegar um tema que eu acho que é um dos temas em que isso fica muito evidente, né? A questão do ecumenismo. Ele como teólogo, você já vê ele desde os anos 50 até Jesus de Nazaré, que é a última obra de teologia dele, a última grande obra dele, ele fazendo como qualquer teólogo saudável do século XX fez, dialogando com autores cristãos de diversas tradições, protestantes, católicos, ortodoxos, etc., né? Quando a gente está tratando de um tema teológico, a gente, claro que tem em mente essa procedência diversa dos autores, mas você dialoga e dialoga não simplesmente como quem dialoga com o diferente, você dialoga porque somos cristãos refletindo sobre o mistério de Cristo, né? E ele fazia isso, citava esses autores, se baseava nesses autores, se fundamentava em autores não somente católicos, né? Como Papa, ele teve uma atuação ligada ao ecumenismo, como todos os papas do pós-concílio, preocupado com as relações entre as diversas igrejas e comunidades eclesiais,
fazendo visitas, né, às igrejas luteranas, a igrejas ortodoxas e por aí vai. Até com algumas ações que a gente pode considerar audazes diante da caricatura que foi feita de Bento XVI, como, por exemplo, em um ano, na solenidade de São Pedro e São Paulo, que é a grande festa da Igreja de Roma, ele convidou um coro anglicano para cantar na missa na Basílica de São Pedro, no dia de São Pedro e São Paulo. Ou em outro dia de São Pedro e São Paulo, em que o patriarca Bartolomeu, o patriarca de Constantinopla, estava presente, e ele pediu que o Bartolomeu fizesse também uma homilia. E naquela missa, dia de São Pedro e São Paulo, na Basílica de São Pedro, teve uma homilia do Bartolomeu, seguida de uma homilia do Ratzinger. Então, a atuação dele nesse âmbito é muito diferente da visão de ecumenismo que se tem nesses setores reacionários, né? É claro que existiram críticas também à atuação dele como prefeito do Doutrina da Fé, principalmente por ocasião da publicação da Declaração Dominus Iesus, no ano 2000, em que muitos teólogos acreditam que ele perdeu a mão um pouco ali e criou alguns incômodos, algumas tensões desnecessárias para o caminho que o ecumenismo estava trilhando. Mas ok, beleza, são questões que se analisam, que se pode conversar sobre, etc. Né? Mas em nenhum momento isso fez dele alguém com a mesma postura que todos esses grupos que são completamente anti-ecumênicos, né? Que a gente vê muito por aí nas redes sociais hoje. Às vezes, se esses grupos, essas publicações distorcem, isolam trechos de textos dele para fazerem crer que ele teria essa postura de hostilidade em relação às outras tradições cristãs, de que fora da adesão ao catolicismo romano não poderia haver verdadeira fé, não poderia haver verdadeira adesão a Jesus Cristo, não poderia haver verdadeira salvação. Né? E quando a gente olha de perto a obra dele como teólogo e como pontífice, não é assim. Né? É interessante, né? E isso eu não sabia, mas eu acho que a gente vai vivendo e vai descobrindo coisas de Bento XVI que não sabia, né? Porque ele sempre foi tão discreto, né? E as coisas que ganhavam a repercussão dele eram as coisas que cabiam nessas caixinhas, né? Que colocavam ele. E eu fico pensando, gente, olha, imagina isso, né? Imagina um papa convidar um coro e um patriarca anglicano para fazer homilia na missa, né? Então, isso eu acredito que se Francisco fizer, vai dar um bafafá grande. Né? Vai ser uma coisa que as pessoas vão criticar muito e tal, né? Mas isso era muito interessante em Bento XVI, né? Como ele fazia as coisas, dava esses sinais assim. Eu me lembro também, isso é uma coisa que eu descobri, eu não vi repercussão nisso em local algum, eu descobri lendo textos dele, né, no site do Vaticano, quando em 2011, no encontro pela paz em Assis, né, o tradicional encontro pela paz lá, que foi iniciado por João Paulo II, e que é um encontro tradicional de reunião de diversas lideranças religiosas do mundo para rezarem pela paz. Bento XVI fez questão de, além de lideranças religiosas, trazer também pensadores agnósticos, que ele chamou, né, de peregrinos da verdade e peregrinos da paz. E dizendo, e isso eu achei muito interessante, ele dizendo assim, os agnósticos, eles questionam tanto os ateus combativos, né, que têm tanta certeza assim, que não existe nada, quanto também os religiosos, que por vezes se acham tão donos da verdade que se sentem no direito de usar a violência contra os demais para impor essa verdade. Isso eu achei sensacional, né? E ele sempre teve uma abertura muito grande, assim, né? Você vê ele, por exemplo, dialoga com grandes pensadores ateus, com Nietzsche, ele cita muito Marx, né? E sempre em termos de diálogo, assim, deixando claro as suas discordâncias, mas também as suas
concordâncias, né? Inclusive tem um ponto interessante que eu já comentei aqui também, de quando ele citava os teóricos da escola de Frankfurt, né? Que são odiados por essa turma mais reacionária, né? Que são adeptas da teoria do marxismo cultural, que acham que a escola de Frankfurt tem uma conspiração mundial para implantar o comunismo através da cultura, né? E Bento XVI chamava eles de grandes pensadores, chamou Adorno de o grande marxista, né? E isso está lá na encíclica, vou até pegar a referência aqui, na encíclica, aliás, quando ele chamou Adorno de grande marxista foi num discurso para o clero de Roma, e quando ele chamou os teóricos de Frankfurt de grandes pensadores foi na encíclica Spisalvi. Eu vou deixar os links aí na descrição do episódio, né? Então, essa forma dele dialogar sempre foi muito interessante, né? E isso sempre me inspirou muito quando comecei a ler ele. Eu acredito, né, Felipe, que Bento XVI seja um papa, apesar dos grandes gestos dele, mas talvez um papa e um pensador da igreja, vamos colocar assim, né, um teórico, um teólogo, para ser lido, né? É muito difícil a gente entender Bento XVI sem se debruçar a fundo nos escritos dele, e talvez por isso as pessoas não tenham ido tão a fundo. Você acredita que seja um pouco por isso que ele passa ao largo assim das reflexões? Sim, eu acho que você, quando começou a comentar, né, falou de como, se o Francisco fizesse coisas parecidas hoje, né, como ele apanharia na internet, né, dessa galera toda. Eu acho que, em parte, um dos grandes problemas que a gente tem, uma das coisas, talvez a coisa que mais faça muitas pessoas se escandalizarem com algumas questões do pontificado de Francisco, seja simplesmente falta de memória, né? Seja simplesmente a gente não ter custodiado o caminho que a igreja já tem percorrido há 60 anos, né? Isso dá uma dificuldade, torna o caminho da igreja tão mais espinhoso, que a gente precisa retomar questões que já estavam resolvidas, que já pertenciam ao passado, como se nunca tivessem sido debatidas, nunca tivessem sido discernidas. Nessa falta de memória, eu acho que ela é um problema muito grave, né? No sentido de acompanhar o caminho que a igreja faz ao longo dos séculos, ao longo do tempo, ao longo da história, e perceber que o que o Francisco faz no seu pontificado não é dar saltos alucinantes e completamente imprevistos, mas é continuar caminhando, certo? Com firmeza, com um comprometimento muito grande com o concílio, mas continuar caminhando, continuar dando passo após passo naquilo que os seus predecessores também se comprometeram, né? E por outro lado tem isso, né? A pessoa normal, digamos assim, ela tem acesso ao perfil dos grandes líderes, dos papas, através da figura que vem nas fotos, na mídia, em uma ou outra frase que aparece em algum título de notícia. Fica tudo muito difuso e muito vago, né? Isso não só em relação a Ratzinger, com certeza também em relação a ele, mas também em relação ao Francisco, né? Falta a gente está chegando a 10 anos do pontificado do Francisco e ainda me parece que falta uma apreciação mais sólida, mais consistente do magistério dele, do pontificado dele, né? E no caso de uma figura como Ratzinger, que antes dos 7 anos de pontificado já tinha tido uma atuação de mais de 2 décadas como prefeito de dicastério,
e de mais de 50 anos como teólogo, ou seja, que tem um corpo de textos absurdamente maior para que seja compreensível o pensamento dele, a proposta dele, aí isso fica ainda mais acentuado, né? Essa dificuldade fica ainda mais acentuada. Talvez a nossa abordagem atual, né, da fragmentação até intelectual das redes sociais é que acaba trazendo esse empobrecimento, né, Felipe? Mas assim, para quem nos ouve, né, vamos dizer assim, o católico médio que vai nos ouvir, a figura de Ratzinger e do próprio Papa Bento XVI tem vários processos. Se a gente pensar eclesialmente, ele se torna bastante conhecido lá quando houve a questão do silenciamento, do silêncio obsequioso que foi imposto ao então Frei Leonardo Boff. E o Boff é uma figura bastante midiática, vamos dizer assim, e eu não estou dizendo isso necessariamente como elogio. Mas é muito interessante que aquela figura acabou marcando muito um discurso, e eu estava dentro da estrutura eclesial naquele momento, eu era noviço, né? Mas eu me lembro claramente o quanto, inclusive isso é usado dos dois lados de forma errada. Um lado diz que os dois dizem a mesma coisa de forma errada, porque as duas coisas ditas, a coisa dita não é verdade. Que o então cardeal, que era prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, o título correto é prefeito, né? Eu tinha dito presidente. Ele teria condenado a teologia da libertação. E, na verdade, quando, vamos dizer assim, certos grupos de esquerda na igreja dizem que o Papa fez isso, não é verdade. Ele corrigiu o Papa, no caso, o cardeal, né? Claro que João Paulo II assinou os documentos. Na verdade, não foi uma condenação, foi uma correção. E posso dizer, de quem estava dentro da vivência da igreja naquela época, que essa correção era necessária. Por outro lado, hoje, eu tenho que aguentar muita gente dizendo, porque o cardeal lá, ele condenou, ele proibiu a teologia da libertação, quando também isso não é verdade. Então essa figura ela está aí presente, vamos dizer assim, num certo ping-pong ideológico e como você disse, Bento XVI foge disso. Mas me chama a atenção, e você que estudou a teologia de Bento XVI, mesmo antes, né, não nem o magistério apenas, mas também o magistério, mas me chama a atenção uma coisa assim, ele foi um papa que quando no discurso de abertura do pontificado dele, ele diz que ele queria ser um humilde servo na vinha do Senhor, se não me engano o termo foi esse, mas a ideia era de vinhateiro. E Bento XVI foi um excelente nomeador de bispos, que talvez seja uma das coisas mais importantes que um papa possa fazer. Com um detalhe importante, não havia, nos bispos que foram nomeados posteriormente, a partir do momento que ele sobe ao trono de São Pedro, as nomeações não estavam marcadas por um viés desconfiado, como foram muitas nomeações no período anterior. Como é que você, que estudou a teologia ainda de Ratzinger, mas posteriormente quando ele se torna papa, como é que você vê a relação entre a prática pastoral do magistério do Bento XVI e a teologia que ele construiu antes? Eu acho que talvez justamente no pontificado dele, o que vai permanecer mais, aqui chutando, né, fazendo uma de adivinho, como o Gabriel tinha dito no começo, seja justamente o magistério, né, o ensinamento, ou seja, justamente o papel de professor, o papel de teólogo que caracterizou a trajetória dele ao longo da vida, né? E justamente por isso que tem uma relação muito profunda, né? Você olhar com atenção para o magistério dele enquanto pontífice
E aí é interessante a gente ter sempre o olhar bem atento para aquela diversidade de níveis de autoridade que existe dentro do magistério, né? Se um papa diz uma coisa numa encíclica, é diferente dele dizer isso num discurso qualquer do dia a dia, em que ele encontra um grupo ou alguma coisa assim, né? Uma encíclica tem um peso muito maior, né? Ela não pode ser facilmente contradita por um sucessor, por exemplo, né? E se você pega as 3 encíclicas de Bento XVI, você percebe uma ligação muito grande com temas, reflexões que ele tinha trazido já enquanto teólogo, na trajetória dele acadêmica, né? Mas que claro que ali, enquanto Papa, consciente de que o que ele deve oferecer não é um trabalho individual, não é o trabalho de um especialista específico chamado a dar a resposta para alguma coisa, mas é uma obra da igreja, uma obra comunitária, uma obra eclesial, ensinamento da igreja que se torna aquilo que ele escreve numa encíclica. Ali ele refina aquilo, apura aquilo, e traz de fato reflexões belíssimas ali, né? Talvez para dar um exemplo dessas questões, né? A encíclica Spe Salvi, a segunda encíclica do pontificado, ela é uma encíclica, no fim das contas, sobre a esperança e justamente por isso sobre escatologia, né? Sobre essa área da teologia que pensa as realidades finais, né? As realidades últimas, as realidades definitivas. E ali você consegue ver vários paralelos, tanto com a obra dele de escatologia. Ele tem um livro intitulado Escatologia, Morte e Vida Eterna, que ele publicou nos anos 70. Foi a última obra dele como teólogo, no momento em que ele deixa a carreira acadêmica e é nomeado bispo, né? Deixa a carreira por causa disso, porque é nomeado arcebispo de Munique. E você vê muitos paralelos com essa obra, com alguns temas que ele levanta também em um livro entrevista chamado Deus e o Mundo. E aí, esses temas são justamente outro bom exemplo de como que a reflexão de Ratzinger é muito distanciada daquilo que a gente vê nos grupos mais tradicionalistas, né? Nesses temas, quando ele trata nessas três obras, né? O livro, a entrevista e a encíclica, quando ele fala do céu, do inferno, do purgatório, ele chega a dizer assim, que parece muito improvável que uma grande quantidade de pessoas vá para o inferno. Que o inferno, que representa justamente esse fechamento total à ação de Deus, esse bloqueamento total da ação de Deus dentro de nós, bloqueamento total à graça de Deus. Parece, pela nossa experiência, que isso não acontece com todo mundo, que isso não acontece com a torcida do Flamengo inteira, né? Mas que é muito raro que se encontre uma pessoa tão empedernida, tão fechada em si mesma, que nem mesmo o Espírito Santo consiga agir ali. E ele fala a mesma coisa sobre o céu. Ele fala, olha, também é muito difícil que uma grande quantidade de pessoas, no momento da morte, já possa viver esse estado de beatitude que é representado pelo céu, né? Se no céu existe plena comunhão, plena felicidade, ou seja, não existe nenhum gesto de indiferença de um em relação ao outro, de violência, de opressão, de dor que a gente inflige ao outro, e se no céu todos são plenamente livres, então quem é capaz disso? Quem é capaz de, quando morre, viver plenamente essa liberdade que não faz mal ao outro, mas que promove o outro, que faz bem ao outro? Também é a condição de pouquíssimas pessoas. E existe, então, essa grande quantidade de gente que no momento da morte permanece com essa abertura fundamental a Deus, à graça, ao bem, ao amor,
mas que também está envolvida, também está embaralhada com mesquinhezes, com projetos autorreferenciais e tudo mais. E o momento da morte é o momento do encontro com Cristo, o momento em que Ele mesmo é o fogo que purifica essas mesquinhezes que restam no nosso coração. Ele mesmo queima toda a palha para que permaneça só o ouro. E é isso que ele chama de purgatório. Esse encontro com Cristo na morte, que é doloroso não porque é uma dor arbitrária que algum funcionário do céu estabeleceu numa burocracia, que se você fizer isso, você vai sofrer essa penalidade, se você tiver feito isso, você vai sofrer aquela. Mas é doloroso porque é doloroso ver os nossos castelos de carta desmoronando. É doloroso ver que houve coisas para as quais a gente dedicou tempo, dedicou esforço, e aquilo era só uma mesquinharia. Mas é uma dor que justamente redime. Não porque é uma penalidade, não porque é um castigo, mas porque é de fato uma purificação. Essa purificação não é uma abstração. E esse talvez seja um dos pontos que caracterizam muito a reflexão teológica do Ratzinger. Ele tinha ojeriza, nojo, por explicações teológicas que fizessem com que tudo se refugiasse numa abstração, que não fossem palpáveis, que não fossem concretas, que não fossem experimentáveis. E também a noção dele de redenção, também a noção dele dessa purificação, é uma noção que exigia que essa redenção fosse verificável na vida, que eu percebesse que eu estou sendo purificado, que eu percebesse que a minha vida está sendo redimida, e essa redenção não fosse pura abstração. Nossa, que coisa maravilhosa, viu? E eu acho que isso fala tanto sobre o que ele disse, sobre também quem ele foi. Felipe, mas você usou essa reflexão teológica aí sobre a esperança como um exemplo. Considerando os 10 últimos anos, desde que ele, praticamente 10 anos, né? Que ele deixa o pontificado. Se você pudesse arriscar, qual vai ser a contribuição, vamos dizer assim, mais permanente dele, desse magistério dele? O que você consegue perceber e ver na vivência da igreja algo que tenha refletido já, vamos dizer assim, de forma concreta, ou você acha que ainda não é possível perceber exatamente o que seria o mais importante? É difícil fazer esse tipo de avaliação sem que o tempo tenha passado, né? Mas eu acho que uma chave de leitura que é possível ser feita, até porque é interessante que a gente esteja refletindo sobre um pontificado que não acabou dia 31 de dezembro, mas que acabou 10 anos atrás, né? Já passou certo tempo, é que, como teólogo, Ratzinger nunca foi um especialista, né, em uma área em especial. Ele foi um generalista, né? Ele procurava dar conta da visão do todo, né? O que é algo muito necessário, né? Muito necessário. Na entrevista, no livro Entrevista que ele publicou com o Papa, Luz do Mundo, ele diz que um dos nossos problemas é que de tantas árvores a gente não consegue mais ver o bosque, né? Não consegue mais ver esse todo, esse conjunto. E eu acho que no pontificado a gente pode enxergar isso no seguinte fato, de que depois de um longo pontificado, como o de João Paulo II, e até o Luiz comentou no começo aqui que foi o terceiro mais longo da história, né? Depois de um pontificado tão longo, com tantas encíclicas, documentos, decisões, enfim, volumes e volumes de discursos, homilias, etc. Quando parecia até que o próximo Papa vai escrever sobre o quê, né? Porque João Paulo II já publicou um documento sobre cada coisa, parece, né? Tem documentos sobre quase todos os sacramentos, tem sobre
São José, sobre o Rosário, sobre Maria, sobre uma série de temas. E aí Ratzinger começa o pontificado escrevendo sobre as virtudes teologais. Poderia parecer que ele está tentando encontrar os temas que João Paulo II não tratou. Né? Se você pega aquelas listinhas que tem de encarte no final das nossas Bíblias, que tem lá listinha dos mandamentos, listinha dos sacramentos, listinha das virtudes teologais, é como se o Bento tivesse, aqui, ó, isso aqui faltou, não falou disso aqui, vou fazer encíclica sobre isso aqui. Poderia parecer isso depois de um pontificado tão longo. Mas me parece que, na verdade, a grande intuição que Bento XVI teve foi a de que um período tão longo exigiria novamente um foco no essencial, uma concentração naquilo que é o coração da experiência cristã. E para Bento XVI, para Ratzinger, o amor, a fé e a esperança são justamente aquilo que descreve a dinâmica do viver cristão, a essência daquilo que é viver como cristão. E aí ele publica essas duas encíclicas, Deus Caritas Est, Spes Salve, deixa na gaveta depois a Lumen Fidei para o Francisco publicar, e oferece essa reflexão sobre amor, esperança e fé, que não é uma reflexão sobre um tema a mais na doutrina católica, é uma reflexão sobre a essência do que é ser cristão. No começo, no primeiro parágrafo da Deus Caritas Est, isso é bem claro, né? Ao início do ser cristão, não está uma opção ética ou uma grande ideia, mas está um encontro com uma pessoa que dá à vida um rumo decisivo, que é Jesus Cristo. Ele nesse primeiro parágrafo, recorre à primeira carta de João e encontra ali um versículo que ele acredita que seja a síntese da existência cristã. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. A preocupação dele era com a síntese, com a essência, né? Depois, no Evangelho Gaudium, Francisco vai retomar essa questão do encontro com Cristo como pedra fundamental da existência cristã, mas também vai refletindo sobre a evangelização. Francisco fala sobre a hierarquia das verdades, né? O fato de que a doutrina cristã é como um organismo que tem um coração, tem coisas que são nucleares e tem coisas que dependem desse núcleo. Não dá para colocar tudo com o mesmo peso, ou como se cada coisa ficasse de pé por si mesma, mas é um organismo, né, em que existe um núcleo e coisas secundárias. A grande preocupação de Bento XVI foi com esse núcleo. É só voltando o olhar para esse núcleo, acolhendo esse núcleo, abraçando esse núcleo, se empapando nesse núcleo, sabe? Se deixando permear totalmente por esse coração da fé cristã, que a gente encontra respostas também para as questões secundárias. Mas é preciso olhar para o essencial, olhar para a síntese. Você falando da Deus Caritas Est, realmente assim, foi o texto que me fez ficar apaixonado por Ratzinger, né, pelo Papa Bento XVI, porque até então, né, eu também só conhecia ele do que eu ouvia falar e tal, né? Até que eu comecei, e aí a gente tem um privilégio muito grande na internet de ter os textos bastante acessíveis no site do Vaticano, muitos deles a quase totalidade, né, dos textos mais importantes em português, tanto em PDF quanto HTML, enfim. É uma facilidade muito grande e a gente ainda tem nas livrarias católicas esses textos, um valor muito acessível para a gente, né, levar para casa. E a Deus Caritas Est, eu acho que deve ser uma das encíclicas mais curtas, né? A minha versão aqui tem em formato de livretinho, tem 50 páginas, e em formato PDF tem só 30 páginas. Uma leitura muito agradável, muito leve, né? Cheia de poesia, cheia de uma coisa muito envolvente que, a meu ver, contrasta, né, com o estilo de João Paulo II, que era muito mais rebuscado, que talvez precisasse de entender um pouco de teologia para acompanhar, né, de filosofia também. E Bento XVI começou o pontificado escrevendo uma encíclica acessível para todo mundo, para que todo mundo
conseguisse ler, refletir sobre aquilo ali, e ao mesmo tempo voltar, como você disse, à essência da fé cristã, que é o amor, né? E aí, essa encíclica, ela tem duas partes. A primeira parte faz uma reflexão sobre a essência do amor, e a segunda parte fala mais sobre a prática do amor, né? Aí vai mais para a caridade, pelo amor ao próximo, pelo amor, pela solidariedade na sociedade. Ele dialoga um pouco com Marx, né? Fala um pouco sobre o que é a essência da caridade cristã na sociedade. Mas eu queria perguntar para você, assim, um pouco, pedir para você falar seu parecer sobre o começo, que é muito interessante, essa primeira parte, na qual Bento XVI fala um pouco sobre o amor ágape e o amor eros. E tem algumas passagens até bem interessantes, né, quando ele pega o Cântico dos Cânticos e outros textos do Antigo Testamento para dizer que o amor de Deus pelo ser humano é também erótico, né, que ele tem que ter essa junção do ágape com eros também. E isso, se não me engano, acho que João Paulo II tinha comentado um pouco sobre isso na teologia do corpo, e também remete um pouco a Santa Teresa, né? Mas para você, o que te chamou mais atenção quando você leu essa parte da encíclica? O que você acha que deveria ficar de mensagem principal dessa parte para a gente? Aqui tem uma coisa bem interessante, né? Porque é muito comum a gente ouvir em pregações e coisas assim, uma tentativa de deslegitimar expressões de amor diferentes umas das outras, né? De começar dizendo que a gente fala muito de amor, mas nem tudo que a gente chama de amor é amor, e por aí vai, né? E com isso fazer, de certa forma, cisões dentro desse universo de coisas que a gente chama de amor. E a verdade é que é preciso ter atenção e discernimento para não confundir sentimentalismo e coisas assim com esse movimento em direção ao outro que caracteriza o amor, né? Mas o que Ratzinger sublinha nessa primeira parte da Deus Caritas Est é justamente o fato de que existe uma unidade entre essas experiências diversas de amor. Ele distingue, sim. Ele chama uma coisa de ágape, uma coisa de eros, uma coisa de filia. Ele usa essas distinções que vieram da tradição grega, mas ele não separa essas expressões. Inclusive, o título dessa primeira parte é A Unidade do Amor na Criação e na História da Salvação. Ou seja, existe uma unidade do amor na criação, ou seja, na experiência humana normal, né? Na experiência humana de todos, universal, e na experiência do amor enquanto revelado por Cristo na história da salvação. Existe uma unidade nessa experiência. E o amor que a gente experimenta na nossa vida cotidiana, seja a gente cristão ou não, esteja a gente pensando em cristianismo ou não, tem uma unidade com o amor que Deus revela em Cristo. E por isso, por causa dessa unidade, a gente não pode simplesmente compartimentar numa gaveta o amor erótico e na outra o amor agápico, mas essas duas são duas dimensões de uma mesma realidade. Essa visão é de uma grandeza, de uma, a certo ponto até de uma audácia diante de tantos discursos que a gente vê por aí. E também de uma sensibilidade diante da experiência humana, como eu estava falando antes, que é uma das características da reflexão de Ratzinger, muito grandes, assim, sabe? Muito especiais. De perceber que esse amor do qual o Evangelho fala, ele é sim um movimento em direção ao outro, um êxtase de si mesmo, uma saída, um êxodo de si mesmo,
Mas isso não significa que ele seja um convite à autotortura. Ele é uma experiência de plenitude de comunhão. É uma experiência boa. É uma experiência que realiza, porque esse movimento ele é acompanhado também por um movimento de acolhida de um dom. Na verdade, sem a acolhida do dom do amor de Deus, que a gente experimenta na oração, sim, mas não só, experimenta nos nossos amigos, nas pessoas que nos amam, ao nosso redor, que sem esse dom que a gente recebe, a gente não é capaz de amar verdadeiramente, não é capaz de fazer essa saída de si mesmos, né? Essa visão de unidade da experiência do amor, que foge de qualquer reducionismo, foge de qualquer moralismo em que a gente coloca o amor, eu acho que isso é a grande bomba que Bento coloca nessa primeira parte da encíclica. É interessante que a primeira vez que eu li isso, eu me lembro tanto que eu fiquei, entre aspas, chocado. E eu vi que eu estava diante de uma revolução, porque tudo que eu ouvia de catequese dizia exatamente o contrário, né? Não por maldade, nada disso, é porque era a visão, vamos dizer assim, mais tradicional. E essa abordagem de Bento XVI, ela realmente me chacoalhou, me lembro claramente quando eu fiz a leitura. E acho que é uma leitura extremamente saudável, né? Eu acho que é revolucionário. É algo, e achei uma abordagem muito importante a ser feita aqui. Felipe, a gente está caminhando com o tempo, mas a gente não pode deixar de falar aqui sobre duas coisas. A primeira, a renúncia do Papa. Sempre que alguém comenta alguma coisa, e desde aquele momento da renúncia de Bento XVI, eu falei, gente, não existe renunciar ao poder. Eu acho que é um dos gestos mais humildes que alguém possa fazer. É uma coisa assim. Se alguém viesse criticar, não, nada presta em Bento XVI. Se alguém falasse uma coisa, mas peraí, ele renunciou ao poder. Renunciar ao poder é algo extremamente significativo. E além da renúncia dele, teve também essa questão do Papa Emérito, né? Que foi até uma figura que teve que se pensar, né, como se considerar, porque não havia essa figura, né? Essa convivência de dois papas durante um tempo, um emérito e outro no pontificado, e fez-se aquilo que se fala sobre o bispo, né? Como numa diocese. Como é que você analisa tanto a renúncia e esse período? O que você viu de positivo e de delicado nesse período do Papa, de Bento XVI como Papa Emérito? Uma das coisas que acho que são mais evidentes na trajetória do Ratzinger é a eclesialidade dele. E explico. Ele sabe muito bem colocar a saúde da comunidade cristã, da comunidade da igreja, acima das questões, das preferências que ele possa ter e tudo mais, né? E quando a gente pensa no lugar do Papa Emérito, isso significa que ele soube desempenhar esse papel, né? Que se houve, de certa forma, um receio no momento da renúncia de que um papa, um ex-papa, poderia se configurar como uma espécie de antipapa, de um outro polo de poder reunindo um círculo de súditos ao redor dele. Pode até ser que houve pessoas e grupos que tentaram fazer isso, mas a revelia dele, o papel que ele prometeu cumprir no último discurso dele aos cardeais, quando Papa, em que ele disse que prometeria obediência ao seu sucessor
que era um dos cardeais que estavam ali, ele diz, né? Um de vocês será meu sucessor. Desde agora eu prometo obediência irrestrita, quem quer que seja. E essa promessa ele cumpriu. E procurou evitar qualquer tipo de tensão com o magistério, com o governo do único Papa, que era Francisco, que é Francisco. Né? Acho que tem um diálogo do filme Dois Papas que eu acho muito interessante, em que o Ratzinger, o Bento XVI, que o Anthony Hopkins interpreta, ele fala para o Bergoglio que existe um ditado que diz que Deus corrige um Papa através do Papa que o sucede, né? E daí ele complementa: eu gostaria de ver a minha correção. E coloca isso como se fosse uma razão para a renúncia, né? Que ele tem curiosidade de ver qual vai ser a correção dele. É muito bonito esse diálogo, porque de fato, um Papa que abdica, ele se dispõe a se colocar nesse lugar de ver a sua correção. Ele se dispõe e tem uma grandeza nisso, né? Tem uma grandeza muito bonita nisso. Se colocar num lugar em que ele, como o Luiz ressaltou, ele abdica totalmente do poder e se torna um espectador. Bento XVI quis se dedicar à oração pela igreja, cumpriu isso e deixou Francisco ser o Papa. Assim como tem uma grandeza muito bonita em Francisco, pelo fato de que desde o começo do pontificado dele, ele nunca pareceu um Papa acuado pela presença do antecessor. Um Papa que tivesse receio de tomar essa ou aquela decisão porque o predecessor dele ainda está vivo e está vendo as coisas. Seria coisa de um homem muito pequenininho ter esse tipo de receio. Né? Não assumir sobre as próprias costas a tarefa de discernir os caminhos da igreja. Né? Tem uma grandeza muito bonita nisso e uma grandeza muito bonita em se colocar nesse lugar de deixar que a igreja caminhe, deixar que ela permaneça caminhando, de mãos vazias, sem ter mais nenhum papel de uma eficácia relevante no meio disso tudo. Simplesmente confiar a igreja aos caminhos que o Espírito Santo quer dar para ela. Acho que até no testamento espiritual que foi publicado quando ele morreu, aparece um pouco dessa noção de que do tempo, né? Ele vai citando várias tendências teológicas que foram se sucedendo e cada uma foi ficando para trás, foi ficando para trás, foi ficando para trás. Acho que Bento XVI é muito marcado por essa confiança de que o tempo dá conta de que algumas opções que possam se manifestar mais problemáticas vão se desaparecendo por si mesmas, né? E a igreja vai caminhando, o Espírito vai fazendo ela caminhar e com isso ele pode simplesmente acolher a responsabilidade de tomar a decisão da renúncia, sabendo que não tinha mais energia, não tinha mais força física para aquele ministério, e permitir que a igreja caminhe, cumprindo esse papel eclesial de orar pela igreja e não interferir no pontificado do seu sucessor. Rapaz, que reflexão fantástica, Felipe. Eu estou emocionado aqui, sinceramente. E é muito interessante isso que você falou, porque eu fico pensando tanto que queriam que ele fizesse isso, o tanto que inventaram coisas que ele quisesse fazer essa interferência, né? E ao mesmo tempo o quanto ele caminhou nessa peregrinação de lidar com as próprias contradições, com essa ideia de que um papa corrige o outro. E eu queria, não vou nem dizer complementar, mas eu queria falar uma coisa que eu digo muito, inclusive no Twitter, né, sempre que o Papa Francisco publica alguma coisa, vem uma horda xingá-lo, né, ofendê-lo de alguma maneira. E eu chamo, e quando eles fazem alguma referência a papas anteriores, especialmente a Bento XVI, eu chamo esses cristãos de sommelier de papa,
que na verdade são cismáticos, né? Quando a igreja tem essa característica de que o Papa é o Papa atual. Ele é o Papa, Francisco é o Papa que o Espírito Santo tinha para hoje, e Bento XVI vivenciou isso de uma forma muito rica, de duas formas. Primeiro, renunciando, percebendo que era aquele chamado de Deus, e segundo, vivendo como Papa emérito, como viveu. Realmente, eu vou até fazer um corte dessa parte que você falou que me tocou profundamente. Gabriel, passo a palavra para você. A gente já está caminhando para o fim, mas não deixe de fazer as perguntas ou os comentários que você queira fazer, por favor. Sim, ouvindo o Felipe, eu estava me lembrando do livro O Último Testamento, né, que ele já citou, que, se não me engano, foi o último livro entrevista de Bento XVI, né, o Peter Seward, que fala, não sei, ele publicou alguns livros de entrevistas que fez com Bento, e esse último, Bento já era Papa Emérito. E aí, em um determinado momento, o Peter pergunta: o que o senhor vê como seu ponto fraco? E Bento XVI simplesmente responde: talvez a falta de talento para uma condução de governo clara, objetiva e para as decisões que dela advêm. Ou seja, um Papa emérito, né, alguém que comandou a igreja, um cargo de tanta importância, com tanta naturalidade, ele fala isso: não, eu acho que eu não tenho talento para governar. E isso a gente sabe que não é demagogia, que não é hipocrisia. Ele simplesmente foi realmente humilde ali, sincero naquilo que ele colocou, né? E depois ele coloca: eu acho que eu sou um pouco mais professor, né? Que se preocupa mais com as questões intelectuais. Em outros trechos do livro eles falam também sobre algumas críticas que Bento recebeu de não saber escolher muito bem quem colocava ao seu redor, né? Como o triste caso do mordomo dele, né? Que deu aquilo tudo, que ele disse que foi inacreditável que aquilo aconteceu, né? E já deu algumas declarações no sentido de ele queria ser alguém que estivesse mais dedicado a ser um professor, alguém que ensinava, né? Lidando com essa questão acadêmica, do diálogo, mas foi chamado por João Paulo II para trabalhar na Cúria, e ele queria sair toda hora, e João Paulo II falou: não, nem pensa em sair daqui, porque eu preciso de você aqui. E depois ele se sentiu chamado, né, a ser Papa quando ele viu as votações e achou que a igreja precisava dele naquele momento, apesar de não querer de todo ser Papa, né? Mas ele aceitou aquele desígnio de Deus com muita humildade, até o momento que ele achou que realmente, depois de muita oração, não era mais para ele estar ali, e se dedicou ao seu cantinho, né, para ver a sua correção, como o Felipe colocou para gente aí. Aliás, esse filme Dois Papas, ele é sensacional, né? Ele, infelizmente, não é um filme verdadeiro. Eu digo infelizmente porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas dá aquela vontade, poxa, poderia ter sido assim, de tão bacana que foi conduzido esse filme, né? Mas eu acho que a grande mensagem que Bento deixa pra gente é isso: é da humildade, da fé acima de tudo, de se colocar nesse papel, mesmo enquanto, às vezes, em grandes cargos, né? A gente saber que Deus é maior, né? E, enfim, tentar se guiar por isso, né? E Bento diz, aliás, e Francisco fala isso, né? Que antes de tudo, antes de qualquer coisa, Bento XVI é um homem de paz, um homem de Deus, né? Eu acho que a grande lição que ele deixa para a gente, acima de qualquer coisa, eu acho que a grande lição que deve ficar em todos os seus escritos, né? E, enfim, para finalizar, eu diria: se alguém tá ouvindo a gente e não conhece nada de Bento XVI, não tem muita ideia disso tudo que a gente está falando aqui, vale a pena, sabe? Pegue lá, comece talvez pela Deus Caritas Est, né? Um texto mais leve, mais rápido para você ler, que dá para ler numa tarde às vezes, e se deixe tocar, se deixe ser abraçado por isso tudo que ele tem a nos ensinar, né? E sempre com muita humildade, às vezes até coisas que a gente não concorde, né? Que a gente não acha que é daquele jeito, mas é colocado de uma forma tão leve, que faz a gente refletir e pensar, né?
nesse papel da discordância sadia também, né? E eu acho que aí essa imagem de dois papas, de Francisco com o Bento, tem uma lição enorme para nos ensinar nos dias de hoje. Num mundo tão cruelmente dividido, que tanto renega o diálogo, um mundo de tantos extremismos, né? E a gente vê não só esse extremismo de direita tão forte, que infelizmente ainda está muito presente no mundo, mas uma agressividade também de esquerda enfim, de outras vertentes. Eu acho que essa grande mensagem que fica, e nessa cena que a gente acabou de ver do funeral de um papa fazendo o funeral de um outro, né, e realmente emocionado com aquilo. Que a gente saiba conviver melhor, que a gente saiba conviver com as diferenças, que a gente saiba dialogar, conversar, né, e saber o que é mais importante acima de tudo. No caso de Bento XVI, ele colocou que o centro, o mais importante é o amor, e que a gente consiga seguir os seus ensinamentos. Felipe, naquele tweet que você escreveu, né, no dia 3 de janeiro, e eu me lembrei agora, antes de encerrar, de fazer uma outra abordagem, pedir a você que você faça a abordagem. Você diz o seguinte: nada disso, quando você diz o quanto que você era grato a Joseph Ratzinger, né, por ter, pela obra dele ter acompanhado a sua juventude, né, e vários textos terem sido tão importantes no seu caminho, você colocou o seguinte: nada disso me impede de reconhecer hoje determinados limites de sua obra e seu governo. E vice-versa, reconhecer esses limites não me impede de defender que a tarefa principal em relação à sua memória, agora que nos despedimos dele, é a de efetivamente receber o seu magistério. Mas me parece que uma crítica injusta que Bento XVI recebe é de não ter sido tão enfático no combate à pedofilia. E eu acho que é uma mistura dessa questão de Bento XVI com o pontificado de João Paulo II. E eu queria focalizar esse comentário a partir da situação do padre Marcel, dos Legionários de Cristo, que é um caso, talvez, um dos maiores escândalos que a gente viveu nos últimos, talvez, séculos, né? Pelas situações ocorridas e quanto Bento XVI foi, logo ao assumir, rigoroso ao enfrentar aquela situação tão complicada. O que você gostaria de comentar sobre essa situação especificamente? O próprio Papa Francisco, ele gosta de ressaltar que a virada da igreja em relação a esse tema foi com Bento XVI, né? E o caso do Padre Maciel é o maior exemplo disso, né? O Maciel, ao longo dos anos em que ele desfrutava de uma posição de prestígio na Cúria Romana, diante da Cúria Romana, né? Era muito comum que ele mandasse presentes de Natal para os cardeais, que eram malas cheias de dinheiro, né? Cheias de notas de euro. E era assim um presente, um dom pela sua gratidão, como gratidão pelo seu serviço à igreja, etc. Né? Ratzinger nunca aceitou esse presente. Ele sempre negou, sempre recusou. Ele sabia que tinha coisa ali. Né? Aparentemente, no meio dessas disputas curiais, a visão que ele tinha desse caso perdeu para a visão de outros cardeais e isso fez com que ao longo dos anos 90 e talvez até antes o caso Maciel ficasse engavetado sempre, né? Nunca tivesse tido atenção até a própria morte do Maciel quase, né? Porque ele morre poucos anos depois que o Bento XVI é eleito. Mas, de fato, logo que ele é eleito, Bento XVI reabre o caso, manda investigar e pune o Padre Maciel, fundador dos Legionários de Cristo. Pune de um jeito que hoje, 15 anos depois, a gente... 15 não, quase 20 anos depois já, a gente acharia muito leve, né? Ele fala para ele se ausentar da vida pública, viver uma vida de silêncio, de penitência e tudo mais. Mas que naquele momento, começo ali do pontificado de Bento XVI, né, acho que essa
punição deve ser de 2006, se eu não me engano, naquele momento representou uma reviravolta, porque a igreja passou a reconhecer e a abrir o jogo sobre esses casos. Publicamente dizer, olha, fulano fez isso, isso e aquilo, fulano que não era um pároco qualquer, mas era fundador de uma congregação que estava em plena ascensão, e reconhecer, dizer isso publicamente, tomar medidas, foi feita uma intervenção do Vaticano na congregação, uma reforma, né? Então ali foi uma grande virada. Depois o jeito como ele foi lidando com isso ao longo do pontificado. Em visitas internacionais, muitas vezes um dos eventos era um encontro privado do Papa com vítimas de abuso sexual por parte do clero. Talvez um dos textos mais tocantes do pontificado dele seja a carta que ele escreveu aos católicos da Irlanda quando os casos explodiram por lá. E ali ele é muito sensível, muito duro com a hierarquia, né? É uma carta muito humana também nesse sentido, sabe? Então ali foi a grande virada de tratamento que o Francisco depois abraçou e levou ainda mais adiante, né? Mas esse foi um dos grandes papéis dele. Não é à toa que no resumo biográfico que foi colocado em latim, enroladinho num canudo dentro do caixão dele, ele termina praticamente, uma das últimas frases é que combateu os crimes do clero e passou a tomar decisões em relação a isso, chamando a igreja à penitência, à purificação, à conversão. É um papel muito importante, uma das grandes luzes do pontificado dele. Felipe, muito, muito, muito obrigado pela sua tão importante participação. Acho que, terminando agora, eu acho que ninguém teria sido tão significativo trazendo esse, vamos dizer assim, esse resumo, né, de uma figura tão ampla, talvez, retomando aqui, até porque nós falamos aqui hoje, talvez pela sua timidez, pelo seu fechamento, tão, às vezes, pouco perceptível no sentido da profundidade com que Bento XVI trouxe, e até trazendo uma coisa muito bonita. Eu acho que essa, como eu disse, aquele momento que você fala, né, de que Deus corrige os papas através do seu sucessor, dessa vivência que ele pôde viver, né, que nenhum papa viveu, dessa possibilidade de lidar com outras perspectivas e o mais importante, e reafirmo isso que você disse, tudo sendo a perspectiva de uma igreja que permanece, que continua, uma eclesialidade que Bento XVI viveu de forma extremamente significativa com a sua renúncia. É interessante que eu sempre vi a renúncia por um lado, né, por esse lado da atitude pessoal da humildade, e você trouxe hoje essa perspectiva de uma renúncia que se faz por eclesialidade. Realmente, não poderíamos homenagear Bento XVI de forma mais significativa do que com essas suas palavras. Você gostaria de acrescentar, encerrar esse momento com algum outro comentário? Eu agradeço o convite, acho que foi uma conversa bem bacana. Eu acho que encerraria comentando um pouco isso que vocês falaram, né? Como o Gabriel ressaltou, como no último livro entrevista dele, ele reconhece que um defeito do pontificado dele pode ter sido alguma fraqueza como governante, né? Não lidar muito bem com isso. E eu acho que quando a gente volta a olhar para uma frase dessa, né? Como vocês falaram, vindo de alguém que ocupou um cargo tão alto, um reconhecimento tão humilde, tão claro, né? Eu acho que isso lança uma luz sobre como que a gente lida hoje com o legado dele, né? Porque
Ratzinger não precisa que ninguém seja advogado dele, né? Defendendo cada vírgula do que ele escreveu ou cada gesto que ele tomou, tornando ele uma figura intocável. Acho que ele mesmo seria o primeiro a pegar uma marreta na mão e desmoronar esse pedestal, né? Alguém que teve tanta experiência eclesial, que viu tantos pontificados, teólogos, que teve contato com tantas realidades da Igreja Universal, sabe muito bem como existe uma complexidade em todo esse cenário e é muito nocivo quando a gente simplesmente bloqueia a discussão sobre isso ou sobre aquilo, né? Acho que esse modo como ele reconhece, a gente poderia dizer, né? Alguém poderia reconhecer, não, mas eu acho que o Bento XVI como governante foi um pouco fraco. Aí um admirador de Bento XVI começa a dizer, não, mas não foi. O próprio Bento XVI você conheceu? Sabe, colocar todas essas discussões num lugar de maior serenidade, sabe? Sem tanta bilis envolvida, como ele escreve também no prefácio de Jesus de Nazaré, em que ele diz, isso aqui no ato de magistério, isso aqui é minha contribuição como teólogo, e por isso está totalmente aberto a críticas, sabe? Ele diz, eu só peço alguma empatia, alguma simpatia prévia, sem a qual nenhuma discussão é possível, mas totalmente aberto, né? A discussão, a crítica. Acho que essa é uma forma da gente lidar com o legado dele de forma responsável, né? Com essa gentileza que caracterizou tanto o caráter dele, e ele mesmo que também não teve nenhum tipo de receio em polemizar, em levantar críticas e tudo mais, né? A sinodalidade precisa disso. Quando o filme cita essa frase do Papa que corrige outro Papa, mesmo se a gente tivesse um Papa que fosse um teólogo perfeito, um governante perfeito, um santo perfeito, ele ainda assim teria necessidade de ser corrigido pelo seu sucessor. Porque anunciar o Evangelho, manifestar o mistério de Cristo, é algo tão grande, tão rico, que o perfil de uma pessoa, o pensamento de uma pessoa, o caráter de uma pessoa não dá conta disso. Essa é uma das razões da sinodalidade. O fato de que juntos a gente expressa de forma cada vez mais rica aquilo que é o mistério de Cristo no mundo. Sozinhos é impossível fazer isso. Então reconhecer os próprios limites é um passo essencial nisso tudo, né? E aí, a partir dessa serenidade, poder reconhecer também positivamente o seu legado, sabe? E aí, eu terminaria de fato voltando para Deus Caritas Est e pensando que ele, no começo da encíclica, ele diz que o intuito dele é justamente retomar a imagem de Deus como amor num mundo em que ao nome de Deus se associa tantas vezes a violência. Cara, ele foi eleito 3 anos e alguns meses depois do 11 de setembro, no momento em que o terrorismo de matriz religiosa era o assunto mais comentado, né? E pensar que esse homem, que assumindo o papado, tem como primeira preocupação o fato de que, ao nome de Deus, seja tantas vezes associado à violência, que esse homem às vezes é emprestado como garoto propaganda de visões tão hostis, tão áridas, tão agressivas da fé cristã, é de uma contradição enorme, assim, né? Acho que retomar isso que ele mesmo quis que fosse o centro do seu magistério, que fosse a palavra mais importante que ele quisesse deixar, de que a imagem cristã de Deus é que Deus é amor, e a imagem cristã do ser humano é que Deus é amado, e que nisso consiste o coração da fé cristã, isso que é o essencial.
Felipe, muito obrigado. Vou indicar, as pessoas podem te seguir no Instagram, não é isso? Felipe Koller. Seguir ali, @felipe.koller. Também seguir a Oficina de Nazaré, nosso projeto de espiritualidade ali nas redes sociais, que eu toco junto com o Matheus Cedric, @oficina.d.nazaré. E também a Editora Carpintaria, @Editora Carpintaria, que é a editora que também eu estou à frente e que a gente tem procurado trazer aí alguns textos, alguns debates que vão nessa linha de um cristianismo que procura voltar a olhar para o essencial. Muito, muito, muito obrigado, muito agradecido mesmo. Espero que não leve 2 anos e meio para você estar de novo conosco aqui, tá bom? Também não. Esperamos, né, Gabriel, tê-lo em breve, né? Que a espera não seja tanto assim, com certeza quem nos acompanha também. Com certeza. Sempre muito rico, muito gostoso mesmo. Muito, 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 muito. Foi realmente... não poderia ter sido melhor praticamente essa homenagem, essa análise, esse mergulho em pouco tempo, né, sobre Bento XVI. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube, lá você pode ouvir os episódios anteriores. Sigam-nos nas plataformas de podcast, todas elas nós estamos lá e você pode nos acompanhar, inclusive ouvindo novamente o episódio 4, onde o Felipe falou conosco sobre o conservadorismo na igreja. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Um abraço e até a nossa próxima temporada dos Filhos de Francisco. Filhos de Francisco.